Vamos todos ficar de pé e vamos abrir nossas Bíblias na passagem que vai ser a base do texto de hoje. Primeiro, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, pelo privilégio de estar aqui. Segundo, ao irmão Robson, ao pastor Isaac e ao pastor Niltinho, pela responsabilidade que me foi dada. Nós tínhamos convidado um pastor há um mês atrás para fazer essa mensagem, trazer uma mensagem para nós. Mas semana passada ele disse que infelizmente não poderia comparecer. Já estava em cima da hora, então eu conversei com o irmão Robson e falei assim: irmão Robson, se não achar ninguém, eu me ponho à disposição, porque é um tema que eu conheço bem, né, dentro do meu ministério. E Deus, aprove a Deus me usar, e que Ele possa me usar para falar a vocês e ao meu coração. Amém? Abra nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses 5:23. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. Está aqui na tela. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e em todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Podeis sentar. É engraçado que eu e o irmão Robson não combinamos nada, mas quando ele fez a meditação dele, foi justamente dentro do tema que eu também tinha separado. Então, era sinal de que Deus está nesse negócio, que Ele possa me usar para falar aquilo que vocês querem ouvir. Vire para o seu irmão aí, pergunta aí para ele: você está cuidando do templo? Você está cuidando do templo, meu irmão? Essa carta de Paulo aos crentes de Tessalônica foi a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu, e é uma carta que Paulo responde a algumas dúvidas que os crentes de Tessalônica tinham. E isso é natural, porque os crentes novos enfrentam desafios. E foi uma igreja que foi fundada em tempo recorde. Paulo pregou em Tessalônica 3 sábados nas sinagogas, e depois teve que sair de lá, porque estava sendo perseguido, e foi para Bereia. Então, era uma igreja que ele estava preocupado, porque não teve tempo de doutrinar os irmãos, os novos convertidos lá. Então, ele mandou Timóteo, para que Timóteo visitasse a igreja de Tessalônica, Timóteo levantasse a situação da igreja de Tessalônica e trouxesse os informes para ele. E quando Timóteo traz, ele então escreve a carta a Tessalônica, a igreja de Tessalônica, ele responde às dúvidas dos irmãos e no final ele exorta, que é justamente esse trecho. Aqui nessa instrução, os cristãos da igreja de Tessalônica, o apóstolo não está separando o homem em 3 partes: corpo, alma e espírito. Mas o apóstolo está dando ênfase que qualquer parte nossa, ela é santificada pelo Espírito Santo. Tanto faz o corpo, como a alma, como o espírito. Nós não vamos entrar aqui na questão teológica de que o homem é dicótomo ou o homem é tricótomo, se ele é corpo e alma ou se ele é corpo, alma e espírito. Eu prefiro ficar com corpo, alma e espírito, que é o que eu reconheço. E a Bíblia nos prova isso. O homem não é só corpo, alma e espírito, mas ele é integral. Ele é composto de corpo, alma e espírito, e todos têm a mesma importância. E o apóstolo Paulo exorta que devemos nos apresentar irrepreensíveis para a vinda de Jesus Cristo. Ora, irrepreensíveis quer dizer sem mancha, perfeitos, excelentes, sem reprimenda. Então, o apóstolo exorta os crentes de Tessalônica que eles devem permanecer irrepreensíveis em corpo, alma e espírito para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A sequência apresentada pelo apóstolo Paulo, ele é muito interessante, porque ele fala que nós devemos nos apresentar espírito, alma e corpo para a vinda de Jesus Cristo. Por que é interessante? Porque essa é uma sequência lógica. Porque quando o nosso espírito está sincronizado com o Espírito de Deus, a nossa mente, ela passa a ter uma característica divina.
ela passa a ser influenciada. E se a nossa mente é influenciada, ela passa a influenciar também o nosso corpo, porque são uma coisa só. E quando o nosso corpo é influenciado por uma mente santificada, nós temos um corpo saudável. Quando nós aceitamos a Cristo, que nós temos uma nova consciência, que somos renovados no amor de Deus, a nossa mente sincronizada com Cristo, ela passa a influenciar as nossas emoções. E muitas das emoções que nós tínhamos e sentimentos que nós tínhamos no mundo, não temos mais. A inveja, a lascívia, a luxúria, o egoísmo, o orgulho, tudo isso não faz parte mais da nossa vida. Da mesma forma, o corpo influenciado por esta mente e por esta alma, guiada pelo Espírito Santo, ela se torna um instrumento santificado, ao qual o Senhor vai nos usar para a honra e glória dele. O nosso corpo, já influenciado por estas características, já não aceita mais aquelas coisas que nós fazíamos. Nós não podemos abusar do corpo, nós já não bebemos, nós não fumamos, não comemos coisas que não devamos. Então, nós somos santificados no corpo também. Nosso corpo foi dado por meio de Deus para que nós possamos glorificá-lo. Em 2 Coríntios 5,10, fala o quê? Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Isso é sério, meus irmãos. Isso aqui é uma palavra séria. Nós vamos perante o tribunal, nós vamos ser julgados o uso que nós temos feito do nosso corpo. Se nós estamos usando o nosso corpo para o bem ou para o mal. Não sou eu que estou falando, é a palavra que está falando. E o que é que nós temos feito com o nosso corpo? Do mesmo modo que nós somos mordomos dos nossos bens que Deus nos dá, nós também somos mordomos do nosso corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo. Mordomo, do latim, maior domus, quer dizer, administrar a casa de outrem. Então, essa casa não é minha, essa casa não é sua, essa casa é templo do Espírito Santo. E nós temos o dever, a obrigação de nós cuidarmos dela da forma adequada. Porque se nós fizermos mau uso do nosso corpo, nós vamos prestar contas perante o tribunal de Cristo. E a palavra que está falando, não sou eu. No mês passado, as mulheres comemoraram o Outubro Rosa, uma campanha mundial para conscientização da mulher a respeito do câncer de mama. Agora nós estamos em novembro, o Novembro Azul, e do mesmo modo nós estamos comemorando uma campanha a nível mundial para a conscientização do homem das doenças masculinas, principalmente o câncer de próstata. O câncer de próstata é o segundo câncer que mais mata. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, o primeiro câncer que mata o homem é o câncer do pulmão. O segundo é o câncer de próstata. E nós devemos nos preocupar, porque as doenças que mais matam são aquelas que podem ser prevenidas. Não adianta eu ter uma doença, não procurar recurso, e quando procurar já é tarde demais. Então, a conscientização, ela leva a uma mudança de atitude nas nossas vidas, para evitar um mal maior. E nós devemos ter isso em mente. 1 a cada 36 homens no Brasil morre de câncer de próstata, por incrível que pareça. E é uma doença tão simples de curar, tão fácil, se ela é detectada logo no início. E existem métodos, não é só um, existem vários métodos. Existe o PSA, o exame de sangue, existe o toque, e existe a quimioterapia. Então, existem recursos, mas muitos homens evitam procurar um médico. Nós vivemos numa sociedade machista, por incrível que pareça. Vocês querem ver? Nós evitamos o médico, primeiro por medo, porque nós não queremos ser vistos como fracos. Depois, por causa do nosso conceito machista. Depois, pelo conceito da sociedade, o conceito que a sociedade faz de nós.
Desde meninos, nós somos tratados diferente na sociedade machista. Às vezes, quando é criança, você vai jogar bola, machuca um pé, chega em casa chorando, os pais falam assim: para de chorar, menino, você é homem, você não pode chorar, tem que suportar a dor. Quantos aqui já não ouviram isso na sua infância? Nós somos caracterizados como fortes, quando na realidade nós somos muito fracos. Há uma preocupação das mães, quando as filhas atingem 12 anos de idade, é quando há uma transformação fisiológica e psicológica na vida da menina, e ela tem a primeira menstruação, e aí as mães vão, conversam com as suas filhas, orientam, explicam os cuidados que ela deve ter, e tudo isso. Mas os meninos, também na sua faixa de 12 anos em geral, também eles têm uma mudança fisiológica e psicológica. Só que é uma mudança, não é perceptível, não é muito perceptível. E às vezes a criança, ela começa, às vezes por causa de um sonho, alguma coisa, ela ejacula precocemente. E aí o que acontece? Por medo, por vergonha, ele não comunica aos pais. E aí ele vai aprender nas ruas, que é o modo mais errado de aprender sobre isso. Então, nós somos uma sociedade em que ignoramos certas coisas na vida do homem. E isso não pode acontecer. Um grande poeta satírico, Décimo Juvenal, nos anos 50, 60 da nossa era, ele escreveu vários versos, e um dos versos dele, numa frase, termina assim: mens sana in corpore sano, que é um provérbio popular que todo mundo conhece, mente sã em corpo são. Então o mundo sabe, os ímpios sabem que para uma mente sã, ela produz um corpo são. No passado, na época bíblica, por exemplo, a religião e a medicina andavam juntas. E Deus levantou os profetas, levantou os levitas e os sacerdotes e instruiu-os, lá em Levítico, a respeito dos cuidados que eles deviam ter com o corpo do povo dele, sobre a contaminação, sobre o diagnóstico de lepra e outras doenças. E o povo, então, era examinado pelos sacerdotes. No passado, as igrejas, quando Constantino se converteu, ele autorizou as igrejas, principalmente a religião católica, a abrir hospitais. E de lá para cá nós vimos multiplicar as santas casas de misericórdia. Então, a religião e a medicina andavam juntas. Mas no século XIX, do século XIX para XX, o século do materialismo, Karl Marx, Nietzsche, Engels, começaram a pregar o materialismo. E aí houve uma separação da medicina e da saúde. E aí foi um caos. Hoje os hospitais sabem da importância que tem cuidar do corpo, da alma e do espírito. Os médicos são treinados para cuidar somente do corpo. Os hospitais já têm as assistentes sociais, os psicólogos para cuidar das emoções. E hoje, muitos hospitais têm capelania hospitalar, que é para cuidar da área espiritual. Porque o homem não pode ser tratado em uma dimensão, ele tem que ser tratado em todas as dimensões. Não tem jeito, porque o homem não é uma parte só, ele é composto de 3 dimensões. E se nós não atentarmos para isso, nós vamos sofrer muitas consequências. Nós cristãos, nós nos preocupamos muito com a nossa vida espiritual. É ruim? Não, não é ruim, é ótimo. Mas nós relegamos o nosso corpo a segundo plano. Nós não procuramos ajuda médica, principalmente os homens. O homem é durão. Se você não quer escutar o Espírito Santo, escuta tua mulher. Porque pelo menos tua mulher tem razão também, né? Porque minha mulher fala assim, vai no médico. Não, é uma dorzinha. Vai no médico. E a mulher insiste, persiste. E a mulher cuida da gente, ela sabe que o homem não gosta de ir no médico. Só vai em último caso. Só que às vezes no último caso é tarde. E é por isso que nós temos que nos preocupar
com as 3 dimensões. Como está o seu templo? Está rachado as paredes? O piso está trincado? As janelas estão quebradas? Como é que está seu templo, meu irmão? Porque você tem que cuidar do templo do Espírito Santo. É uma responsabilidade. Nós somos mordomos desse recurso. E temos que cuidar dele. Se você não está satisfeito com o corpo, tem muita gente que não está satisfeito com o corpo. Existe uma cultura ao corpo aí fora no mundo. Nunca se proliferou tantas academias. Porque o pessoal está fazendo um culto ao corpo. E aí, o que é que acontece? Eles priorizam o corpo. Mas eu digo para você o seguinte, eles estão colocando essa priorização no lugar errado. Por que essas pessoas não são abençoadas? Porque elas priorizam por vaidade o seu corpo e esquecem que o corpo foi feito para a honra e glória do Senhor. Só há uma forma da gente usar o corpo, para a honra e glória de Deus. Então, as 3 dimensões do corpo humano, elas interagem e prejudicam muito uma a outra. Põe esse slide aí, meu irmão. Aí nós vemos uma divisão do corpo humano, corpo, espírito e alma. A alma é a sede dos nossos sentimentos, das nossas emoções. O corpo é a parte fisiológica que nós temos. E o espírito é aquele que transcende, ou seja, aquele que se comunica com Deus. O espírito não é mais importante que a alma, nem mais importante que o corpo. Todos os 3 são importantes, porque eles são um só. Porque nós fomos comprados por um preço, por um bom preço. Então nós temos que glorificar a Deus no nosso corpo e no nosso espírito, os quais pertencem a Deus. A grande quantidade de doenças nós incorremos por causa dos fatores que a nossa vida nos traz hoje. O estilo de vida tecnológico, ele traz 3 características da nossa vida: velocidade, volume e a variedade. O que é velocidade? Muitos aqui não lembram disso, os mais velhos sabem disso. Quando eu me formei, que eu comecei a trabalhar, às vezes para fazer um custo, algumas contas, a gente usava, era o lápis mesmo, tinha que saber a tabuada. Depois apareceu aquelas maquininhas, Monra e Facite, manivela para lá e para cá, plim, 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 plim. Aí depois apareceu a calculadora, você lembra da Facite? Apareceu a calculadora. Então, um trabalho que levava dias para fazer, calcular, hoje leva segundos no computador. Então, a velocidade é muito grande. E o volume? O volume nem se fala. Hoje nós somos bombardeados por todas as mídias. Internet, televisão, Instagram, Facebook, WhatsApp, smartphone. Nós somos bombardeados de todo lado. E esse volume de bombardeio é tão grande que causa ansiedade e estresse, porque você não tem tempo de escolher aquilo que você quer. Você fica perdido. Por isso que nós temos que ter uma vida centrada na rocha, para que nós não nos percamos nesse mundo tecnológico. O homem trabalha corpo, alma e espírito, mas Deus trabalha espírito, alma e corpo. Deus trabalha no inverso que o homem trabalha. Vocês querem ver um exemplo clássico na Bíblia sobre essas 3 dimensões? No Salmo 38, vocês podem abrir aí, Salmo 38, Salmo de Davi. Todo mundo achou? Amém? Salmo 38. Isso é um salmo de Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas ele era gente como a gente. Tinha os mesmos defeitos que nós tínhamos. No Salmo 38, 3 diz assim: não há coisa sã na minha carne por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado. Então, Davi confessando o pecado dele, qual foi o pecado dele? Desejou a mulher do próximo,
adulterou e ainda mandou matar o marido dela. Então, houve um pecado muito grande na vida de Davi, houve uma separação de Deus. E por causa dessa interferência na vida espiritual, vai gerar consequências na alma e no corpo dele, na mesma intensidade. Porque quando há um estímulo, um impulso, dentro de uma área, de uma dimensão dessa, ela atinge as outras áreas na mesma intensidade. Não tem jeito. Por causa do meu pecado, indica então a interferência a partir do problema espiritual. Versículo 38, 6. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia. E o 38, 8. Estou fraco e muito quebrantado, tenho rugido pela inquietação do meu coração. Aqui a área da alma dele é envolvida por causa do pecado dele. A dimensão espiritual agindo nas suas emoções, nos seus sentimentos. No entanto, a descrição mais nítida dessa interferência está no Salmo 38, 5. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Que loucura? O pecado que ele cometeu. O 38, 7. Porque as minhas ilhargas estão cheias de ardor e não há coisa sã na minha carne. Porque os meus quadris, seria outra tradução, estão cheios de ardor e não há coisa sã na minha carne. E então aqui os efeitos sobre o corpo. Nós tivemos uma intervenção na área espiritual, que gerou uma intervenção na alma, nos sentimentos, e agora uma intervenção no corpo dele. O corpo dele começou a sentir os efeitos da dimensão espiritual. Ele começou a ter chagas, feridas. E no Salmo 38, 10, o meu coração dá voltas, a minha força me falta, quanto à luz dos meus olhos, ela me deixou. Em algumas traduções está escrito assim, bate-me excitado o coração. O que é isso? Uma taquicardia. Então, uma influência na área espiritual gerou uma influência na alma. Ele ficou abatido, ficou desanimado, que gerou uma influência no seu corpo. E o seu corpo chegou até taquicardia. Então, aqui está nitidamente claro que qualquer dimensão nossa, quando é afetada, afeta as outras duas. Então, essa é uma preocupação que nós crentes devemos ter. Quando nós nos preocupamos só com a nossa vida espiritual, esquecemos do nosso corpo físico, nós não estamos em equilíbrio para adorar a Deus. Porque a adoração a Deus envolve um equilíbrio, corpo, alma e espírito. Não pode ser de outra forma, está aqui na palavra. Mas muitas vezes nós, homens, não gostamos, por preconceito, por ignorância, por falta de atitude, nós não procuramos. E o câncer de próstata, que é a característica da campanha de Novembro Azul, está matando. Muitas pessoas, muitos homens, que poderiam ter sido evitadas, essas mortes, se eles fizessem um preventivo. Mas o preconceito nos homens ainda é muito grande. Em 1 Coríntios fala o seguinte, que não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? Nós somos o templo do Espírito Santo. O que é que nós estamos fazendo com esse templo? Como nós estamos usando ele? Como nós temos usado o nosso corpo? Nós não podemos relegar o nosso corpo a segundo plano. O nosso corpo é tão importante quanto os nossos sentimentos e quanto o nosso espírito. E é por isso que nós devemos nos preocupar com tudo isso. O mundo ímpio aí fora já sabe, já tem essa preocupação nos hospitais, que o homem é corpo, alma e espírito. Mas nós temos que ter isso mais nítido do que eles, porque nós conhecemos a verdade. E a verdade está aqui. Então, meus irmãos, nós homens temos que nos cuidar. Eu já fiz todos os 3 exames, sem nenhum preconceito, sem nenhum trauma, porque eu acho que a minha adoração a Deus, ela começa quando o meu corpo está saudável.
Se o meu corpo está saudável, a minha adoração vai ser saudável. Se a minha mente está sincronizada com Cristo, ela vai influenciar na minha alma e vai refletir no meu corpo e eu vou ter um corpo saudável. O que nós não podemos é deixar que a saúde e um bem estar autênticos e duradouros somente acontece quando ele está firmado na rocha que é Jesus. Só existe saúde duradoura e bem-estar permanente quando nós estamos adorando a Deus em equilíbrio. Amém, irmãos? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração hoje para falar com vocês sobre o Novembro Azul. Uma conscientização para nós homens, que as mulheres têm papel importante. As mulheres têm que cutucar os maridos e falar, vai lá no médico, vamos, não deixa de ir. Escute sua esposa, meu irmão, e procure ter uma vida saudável, harmoniosa, equilibrada, até a vinda de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que Deus possa nos abençoar com essa palavra, porque se tentar encaixar um tema do mundo dentro da Bíblia não é fácil, mas o Espírito Santo me deu essas duas passagens, 1 Tessalonicenses 5:23 e o Salmo 38 de Davi, quando a gente percebe que todas as nossas partes são importantes na adoração. Amém, irmãos? Robson, que Deus possa nos abençoar.